Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 30 de julho. Nós estamos com um alimento diário essa série, a Igreja Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 16. A obra de Deus é administrada pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer deixar claro para nós aqui, o Espírito está administrando, Senhor Jesus, Ele está fazendo todos os arranjos, Ele é que sabe de todas as coisas, Ele que realmente quer nos colocar no lugar certo, na hora certa, com a palavra certa, Senhor Jesus, para realizar a obra de Deus. A gente não está aqui para fazer qualquer coisa, Senhor Jesus, mas realmente fazer a obra de Deus. É o Espírito que está no comando, a obra é dele, a gente não pode ser achado lutando contra o Espírito, mas nós estamos aqui para cooperar com Ele, Senhor Jesus. Por isso Ele está realmente trazendo para nós a palavra profética, uma palavra de direção, Senhor Jesus. Uma palavra que realmente tem aberto as portas, Senhor Jesus. Mas também tem sofrido oposição, tem acontecido certas situações, mas o que nos mantém firmes na presença do Senhor é realmente a clareza, a realidade que esse Espírito traz para nós. É por isso que o Senhor, Ele quer que a gente faça as coisas no Espírito. É o Espírito que vai nos dar o poder para lidar com cada situação. A gente precisa estar focado no Senhor, não se distrair com as coisas ao redor, ó Senhor Jesus. E realmente buscar o Senhor, buscar o Espírito. É Ele que vai nos ajudar a completar todas as coisas, Senhor Jesus, a levar adiante aquilo que o Senhor tem nos confiado. Graças ao Senhor, né? Se de repente se fosse cada um de nós, a gente não confiaria nada para nós mesmos, né? Mas o Senhor Ele confiou, porque Ele sabe, Senhor Jesus, né, se nós vamos depender do Espírito ou não. A nossa parte agora é o quê? Exercitar o Espírito para depender dele o máximo possível, para que tudo possa avançar, né, em prol do Evangelho. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, né, com o Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 16, do versículo 6 ao 10. Ó Senhor Jesus. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ó Senhor Jesus. Capítulo 20, do versículo 16 ao 24. Ó Senhor Jesus. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Atos capítulo 20, versículo 24. Ó Senhor Jesus. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre
de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Obedecer à direção do Espírito. Ó Senhor Jesus. Uma vez que a obra é do Espírito, é Ele quem orienta para onde se deve ir. Em sua segunda viagem, Paulo levou consigo Silas e Timóteo, conforme lemos, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo é quem manda, envia e pode impedir a pregação da palavra em algum lugar. Parece incrível, mas o Espírito Santo impediu Paulo, Silas e Timóteo de ir à Ásia Menor pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus. Novamente vemos o Espírito agindo, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Mais uma vez, vemos que o Espírito está no controle e a obra é dele. Não vá contra o Espírito. Enquanto contornavam Mísia em direção a Trode, atravessaram toda aquela região da Ásia Menor sem conseguir pregar o Evangelho. Não conseguindo ir para a região norte, eles continuaram em direção ao oeste e pararam em Trode, uma cidade portuária. Ó Senhor Jesus. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A Macedônia ficava no outro lado da costa. Isso evidencia que a obra é do Espírito. Se Paulo, em sua segunda viagem, tivesse se ocupado com a Ásia Menor ou com a Bitínia, talvez não tivesse mais tempo para ir à Europa. Mas graças a Deus, o Espírito mandou Paulo e sua comitiva para a Europa, por onde o Evangelho se espalhou. Ó Senhor Jesus. Ainda na segunda viagem, Paulo partiu para Filipos, onde foi perseguido, preso e açoitado. Depois, fugiu para Tessalônica, onde novamente foi perseguido e partiu para Bereia. De lá, fugiu para Atenas. Em Atenas, Paulo foi usado pelo Espírito para pregar o Evangelho aos gregos, povo extremamente místico e politeísta. Em seguida, viajou até Corinto, onde vemos outro arranjo do Espírito Santo, pois Paulo estava sozinho, necessitando de meios para a sua sobrevivência. Por isso, passou a fazer tendas. Ó Senhor Jesus. Corinto era uma cidade muito importante. Ficava localizada no Istmo, um estreito da terra que se liga a outra porção maior de terra. Essa importante cidade sediava os Jogos Istmicos, tão famosos quanto os Jogos Olímpicos de Atenas. Por ocasião desses jogos, Corinto também recebia pessoas da Península Itálica, mas como não havia hospedagem suficiente, os visitantes compravam tendas. Ó Senhor Jesus. Nessa ocasião, Paulo encontrou um casal que fazia tendas. Muito provavelmente, ele não sabia onde comprar matéria-prima. Então, precisava procurar quem já fazia esse trabalho. Foi quando se aproximou de Áquila e Priscila, que faziam tendas. Vemos novamente o arranjo do Espírito. Por causa da necessidade de se sustentar, Paulo conheceu esse casal, que se tornou tão precioso para ele, não somente em Corinto, mas também em Éfeso. Ó Senhor Jesus. Áquila e Priscila foram para Éfeso entre a segunda e a terceira viagem de Paulo. Lá abriram sua casa para que a igreja se reunisse. Ademais, quando Apolo passou por Éfeso, esse casal ensinou-lhe com maior precisão o caminho do Senhor. Tudo isso não é coincidência, mas é obra do Espírito Santo. Querido leitor, não é por acaso que você está lendo este devocional. Pelo contrário, é obra do Espírito Santo. Independentemente de onde você estava, o Espírito Santo o achou. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O encargo desta semana é mostrar que o Espírito Santo é quem comanda esta obra. Leiamos. Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Paulo, na terceira viagem, estava com uma firme determinação de ir para Jerusalém, e, se possível, por ocasião da festa de Pentecostes. Por causa disso, estava com pressa e não quis passar em Éfeso. Quando o navio aportou em Mileto, ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Ó Senhor Jesus.
na comunhão de Paulo com os presbíteros da igreja em Éfeso, vemos um dos trechos mais tocantes da Bíblia, quando se encontraram com ele e disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ao longo desse trajeto de ida para Jerusalém, em vários lugares surgiram profetas e irmãos, dizendo a Paulo para não ir, por causa das cadeias e tribulações que o esperavam. Ó Senhor Jesus! Paulo, no entanto, estava determinado: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse é o espírito que devemos ter. Vamos pregar o Evangelho com esse espírito de Paulo, não considerando em nada nossa vida preciosa para nós mesmos. Não tenhamos autocompaixão. Paulo não mediu esforços para servir ao Senhor, ele esmurrava o corpo para reduzi-lo à escravidão. Que esse espírito nos estimule. A volta do Senhor está muito próxima. Vale a pena combater o bom combate e correr a carreira. Ó Senhor Jesus! Um atleta de alto desempenho, quando se prepara para uma Olimpíada, treina por 4 anos seguidos. Ele busca melhorar seu tempo a cada momento, reduzindo cada centésimo de fração de segundo. Quando chega a hora da competição, esse atleta não olha para mais ninguém, nem se distrai com nada. Ele está extremamente focado na competição. Da mesma forma, devemos correr focados na carreira que nos está proposta, não olhando nem para carro bonito para comprar, nem para uma linda casa para morar. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, sejamos como Paulo, que em nada considerava sua vida preciosa para si mesmo. Seu foco era completar a carreira e o ministério que lhe foram confiados. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como era o espírito de Paulo? Ó Senhor Jesus! Era um espírito, de realmente buscar, de coração fazer a vontade de Deus. Ele não considerava a vida preciosa para ele mesmo. Ele considerava a sua vida preciosa para o Evangelho. Ele queria cumprir a vontade de Deus. A gente, antes, quando vê esse relato de muitas pessoas falando para ele não ir para Jerusalém, porque ia ser preso e tal, e Paulo, resolvido aí assim mesmo, a gente achava que ele estava cometendo um erro, não quis ouvir, estava sendo um pouco soberbo, mas realmente não tem como a gente saber se ele estava seguindo o Espírito ou não. Mas a gente viu que o fato dele ter sido preso, foi para parar ali, um pouco a pregação do Evangelho, assim, por meio dele, e escrever, começar um outro ministério, que é o ministério epistolar, porque ele recebeu muita revelação do Senhor, e ele precisava completar, essa visão, toda essa revelação, e deixar isso escrito para nós. Então, a gente vê, houve a fase de Paulo de levantar as igrejas, mas também houve um momento que ele precisava parar, Senhor Jesus, para poder trazer para nós toda essa palavra. Mas ele tinha esse coração, ele estava realmente claro de que era a obra do Espírito. Senhor Jesus, o Espírito queria conduzir todas as coisas. E a gente precisa também ver isso também, talvez aconteça uma situação conosco que a gente não possa avançar. Mas se a gente viver no Espírito, o Espírito não vai parar. O Espírito vai continuar conduzindo todas as coisas. Por isso a gente precisa realmente gerar Espírito nos irmãos. E era isso que Paulo fazia o tempo todo. Ele procurava levar o encargo do Espírito, viver no Espírito, dar direção, Senhor Jesus, para que todos vivessem no Espírito e tudo fluísse da maneira de Deus. Não era da maneira de Paulo, era da vontade de Deus. E hoje a gente precisa ver da mesma forma. Não vou fazer as coisas de acordo com a igreja A, a igreja B, o irmão fulano, o irmão Beltrano. Eu preciso fazer as coisas segundo o Espírito. É o Espírito que vai gerar em nós a unidade, a cumplicidade e tudo mais que for necessário para que a vontade de Deus seja cumprida. E Ele quer fazer de nós participantes dessa vontade, dessa obra. Graças ao Senhor. O ponto-chave de hoje. Estamos aqui pela obra e arranjo do Espírito. O Espírito nos alcançou um dia, Senhor Jesus, porque alguém foi fiel.
E hoje nós também precisamos continuar de maneira fiel, né? Levando esse evangelho adiante, levando a palavra de Deus adiante, né? E principalmente, né, vivendo o evangelho. Essa é a melhor maneira de levar o evangelho, né? Não só da boca para fora, mas principalmente o evangelho que vem do interior, que vem do próprio Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor, Ele está mostrando para nós todo esse testemunho, né? Muita situação, né? Provações e tal. Mas Ele mostrou para nós, né, como um atleta de alto desempenho. Quando ele está lá correndo, né? Ele está lá praticando ali, né, o que ele foi praticar na Olimpíada. Senhor Jesus, ele não vai ficar pensando, né, no carro bonito, na casa bonita, nisso, naquilo, não, ele está focado ali, Senhor Jesus. Mas o inimigo, ele quer nos distrair, né, com muitas coisas, quer nos mostrar muitas vitrines, Senhor Jesus, até mesmo vitrine da vida dos outros, né, com decepções, com situações negativas, assim que ele tem derrubado muitos evangélicos, né, que ficam olhando para o outro. O outro errou, o outro fez isso, o outro fez aquilo. A gente precisa olhar para o Senhor. O Senhor nos colocou no lugar adequado, no lugar que Ele viu. Ó Senhor Jesus. E a gente precisa continuar, né? A gente viu aqui, né, que eles estavam ali, né, pregando o Evangelho, percorrendo toda a região, mas o Espírito falou, olha, chega, vocês vão para outro lugar. Ó Senhor Jesus. E eles não persistiram, né? Ali a gente vê, olha, foram contornando a dificuldade aqui, vamos para lá. E foram ali, né, dependendo do Espírito, até que o Espírito deu a visão. Paulo teve a visão. A gente vê ali em Atos 16. Paulo teve uma visão do varão macedônio. Mas quando fala ali, fala assim, partimos, né, concluindo que era Deus dando aquela visão. Então houve uma comunhão. A visão do apóstolo gerou uma comunhão. E gerou ali um envolvimento dos irmãos. E todos eles partiram para pregar, para viver o Evangelho. Então, assim também precisa acontecer conosco, né? A palavra está vindo, mas não é para uma pessoa só, é para realmente nos levar a desempenhar a obra do Espírito. Senhor Jesus. Por isso você está mostrando para nós, né, o impacto que tem tido a pregação do Evangelho, né, os vídeos, né, do Instituto, graças ao Senhor, a colportagem, porque a gente leva o livro para uma pessoa, mas a gente não tem ideia de quanto vai chegar, né, ali várias pessoas vão ler aquele livro de repente vai para a casa de outra pessoa, de outra, e várias pessoas vão tocando na palavra. É um alcance tremendo, porque foi feito no Espírito. O Espírito é que leva, ele que propaga a palavra, nós não temos essa capacidade. O Espírito, ele manda, ele envia, e ele também pode impedir. A gente precisa obedecer o Espírito. Por isso eu falei que, né, a gente não deve ficar julgando, né? Ah, Paulo foi desobediente, por isso que ele foi preso e tal. Senhor Jesus, talvez ele tivesse claro, olha, o Espírito está me assegurando que tem cadeias, mas o Senhor mandou para lá e eu tenho que obedecer. Apesar de ter cadeias, talvez fosse o inimigo se levantando e falando, olha, melhor Paulo não ir para lá não, que senão, né, o Espírito mandou ele ir, é melhor não ir. Ó Senhor Jesus, tem um monte de coisas que às vezes chegam para nós e muitas vezes não é coisas feitas ali com discernimento, com comunhão. Paulo, ele teve uma visão, mas ali mostra ali que todos perceberam. Então não era só Paulo que via no Espírito, ele tinha toda uma comitiva de pessoas que andavam com ele e foram na mesma direção. Não houve discussão, houve comunhão. Por isso que o Senhor está mostrando para nós, quanto mais comunhão dentro da palavra profética a gente tiver, né, menos possibilidade de errar, mais rápido o Evangelho vai avançar. Então, e ele mostrou para nós aqui, olha, o Espírito está no controle, a obra do Espírito, não vá contra o Espírito. Senhor Jesus, a gente viu já no início de Atos, a gente vê na história dos apóstolos ali, que situações aconteceram e alguém falou ali, opa, vamos ter cuidado para a gente não se achar lutando contra Deus. Então a gente precisa realmente perceber isso, ver o que vai cooperar com o Senhor e o que não vai. Senhor, a gente aprender a se reter, né, naquilo que vai cooperar com o Senhor na vida dos irmãos, né, no falar, no viver. Por isso que a Bíblia fala, olha, tudo é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Senhor Jesus, e tem coisas que vão te dominar. Você falou, nem tudo convém, mas eu não posso me deixar dominar pelas coisas. Eu preciso me dominar para não ficar perdendo foco. A gente vê muito ali, né,
Às vezes a gente vê, principalmente em competições de natação, de corrida, às vezes tem a pessoa ali que tem o mesmo potencial, duas pessoas ali que a pessoa fala, ó, vai haver uma disputa de medalha entre fulano e o Beltrano, os outros vão disputar o terceiro lugar, esses dois que são os favoritos. Aí, o que a gente vê que é a diferença entre o vencedor e o segundo lugar? É que um nadou, deu tudo de si, ou correu, deu tudo de si, olhando para frente. E o outro, normalmente, que fica em segundo, ele começa a olhar para o lado, ele começa a olhar para ver onde que o outro está. Essa viradinha dá uma desconcentrada, faz ele perder uma fração de segundo que ele poderia ter usado para chegar na frente. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente, ir diante do Senhor. A obra do Espírito. Eu não posso distrair em nenhum momento. No inimigo me mostra alguma coisa muito bonita. Senhor Jesus. Uma coisa tão legal e aí eu posso, o Espírito pode fazer uma curva e daqui a pouco eu achar que eu tenho que continuar naquela direção e eu estou indo de frente para o Espírito quer ir para lá e eu estou indo para lá. Ó Senhor Jesus. Então realmente eu preciso ir diante do Senhor. Ele mostrou, olha, Paulo veio, pregou o Evangelho, foi para o lugar onde o Espírito mandou, não era para ficar perdendo tempo mais na Ásia, era para ir para a Europa, e por ele obedecer, Paulo foi preso, aconteceu tantas situações, mas o Espírito continuou pregando o Evangelho, a palavra continuou alcançando, os cooperadores e tal. Então a gente precisa realmente perceber, a questão de ir diante do Senhor. O Espírito tinha todo um arranjo para poder conduzir todas as coisas. A gente vê aqui, poxa, Paulo, o Espírito mandou ele ir para a Europa. Aí chegou num lugar, foi perseguido, preso e açoitado. Foi para outro lugar, foi perseguido, teve que fugir. Foi um outro, teve que correr. Outro fugiu. Aí foi pregar para um povo que não cria em Deus. Senhor Jesus, mas era o arranjo do Espírito. E ele continuou obedecendo e sendo usado pelo Espírito. A gente não deve ficar achando que a obra de Deus está ligada com certo e com errado. Quando aconteceu coisa boa, aconteceu coisa ruim. Eu preciso viver no Espírito. Senhor Jesus. Como a gente viu ontem, uma enfermidade. Alguns podem olhar um irmão enfermo e falar, isso aí está vivendo em pecado. É o que a maioria das pessoas julgam. Está doente? É pecado. Deus parou ele? Parou porque não estava obedecendo o Espírito. Ó Senhor Jesus, a gente não sabe. O Espírito é que sabe. O Espírito é que sabe como que vai alcançar as pessoas. A gente não sabe de nada, por isso não deve julgar. Não precisa viver no Espírito. Por isso Paulo falou, olha, se vai acontecer isso aqui, aquilo ali, se eu vou ser perseguido dentro de uma cadeia, ou na rua, fora dela, o importante é que eu vou pregar o Evangelho. A vida não é preciosa para mim. Eu estou aqui para cumprir a vontade do Espírito. Se o Espírito mandou ir para lá, eu vou obedecer. Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa realmente não murmurar, mas ir diante do Senhor. E a gente viu que todo esse arranjo ali, foram acontecendo em situações. Ele teve que deixar um cooperador numa cidade, outro no outro, daqui a pouco ele ficou sozinho. E com certeza, pelo coração de pregar o Evangelho, olha, eu vou ficar aqui, pode deixar que eu me viro, toma o dinheiro da passagem, vai para cá, prega o Evangelho, fica na casa dos irmãos. Ele deve ter dado tudo que ele tinha. Aí tinha que sustentar. O que ele foi fazer? Fazer tenda, que era o ofício, no ofício da sua família. E aí encontrou quem? Ó Senhor Jesus, Priscila e Áquila, que depois geraram Apolo. Apolo ali pôde receber a palavra com mais exatidão. Priscila e Áquila sustentavam a igreja se reunia na sua casa. Olha só o arranjo do Espírito que gerou. Senhor Jesus, é isso que tem que perceber. Não é certo e errado, não tem que as coisas acontecer do jeito que eu planejei. Tem que acontecer tudo no Espírito. A obra é do Espírito. Não existe coincidência. A palavra chega para nós no momento exato, na hora exata, com a direção correta. O que eu preciso fazer é obedecer o Espírito. Se eu começar a olhar o meu jeito, eu queria que fosse desse jeito, eu queria que fosse daquele jeito, eu vou acabar lutando contra o Espírito. Eu vou acabar lutando contra a vontade de Deus. Por isso que Paulo ele procurava sempre ver no Espírito, cumprir a vontade de Deus, obedecer, sabia das coisas ali, mas olha, eu estou seguindo aqui, Senhor Jesus, para desenvolver a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, o Espírito é que pode tudo. É o Espírito que deve, Senhor Jesus, colocar as coisas no seu lugar, É o Espírito que realmente Deus ele quer nos entregar. É o Espírito que vai realizar todas as coisas. E Paulo ele não mediu esforços para cumprir a vontade de Deus. Ele mostrou para nós, olha, vale a pena você combater esse combate pela vontade de Deus, correr essa carreira
guardar essa fé. Isso que está gerando a vontade de Deus. Vamos ter que fazer isso focado. Não posso deixar o inimigo me distrair com as vitrines da vida, porque foi confiado algo à nossa mão. O Espírito nos entregou algo e Ele quer que a gente leve. É sempre esse princípio de Deus. Deus e o homem juntos. E o Espírito é que vai realmente lidando com todas as coisas. Podem haver perseguições, situações, mas é melhor você passar por tudo isso com o Senhor do que você passar isso sem o Senhor. Então isso o Senhor está mostrando, olha, Paulo viu, olha, vai acontecer isso e aquilo, mas o Espírito mandou, ele está comigo sem anjos, e é isso que importa. Por isso que falou, a vida não é preciosa, eu não quero ter liberdade de fazer isso e aquilo, eu quero cumprir a vontade de Deus, e é isso que a gente precisa buscar também. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.